corpo governante chama as testemunhas de Jeová de pessoas irritantes. No boletim de junho de 2025 da JW Broadcast, o representante do corpo governante disse que nós gostamos de conversar com pessoas do mesmo nível de conhecimento que nós temos, ou seja, do mesmo status que nós temos. Por exemplo, ele disse: tradutor gosta de conversar com tradutor, advogado gosta de conversar com outro advogado, mas tem pessoas que telefonam para nós e nós não atendemos o telefone. São pessoas irritantes. O corpo governante quer dizer que as testemunhas de Jeová ligam o telefone lá na sede da jw.org para falar com o corpo governante, mas que o corpo governante não atende tais telefonemas porque considera irritante tais telefonemas das testemunhas de Jeová. O que você, testemunha de Jeová, acha disso? O corpo governante se compara a Jeová ao afirmar que Jeová achou que Abraão era irritante. Visto que Jeová revelou para Abraão que iria destruir as duas cidades de Sodoma e Gomorra, devido ao fato do grave pecado de homossexualismo que estas duas cidades praticavam, conforme nos mostra o relato bíblico de Gênesis, capítulo 18, do versículo 23 até o 33, Abraão fez várias perguntas ao anjo que era o porta-voz de Jeová. Se houvesse 50 pessoas justas nas cidades de Sodoma e Gomorra que não praticavam o homossexualismo, Jeová iria destruir essas cidades mesmo assim? Jeová respondeu para Abraão que não destruiria esta cidade se houvesse 50 pessoas justas que não praticavam o homossexualismo. Abraão prosseguiu perguntando: e se houver 45 pessoas justas? E Jeová respondeu que não destruiria cidades por causa das 45 pessoas justas. E Abraão continuou perguntando até chegar em 10 pessoas. E Jeová respondeu que não destruiria a cidade se houvesse 10 pessoas justas. E um membro do corpo governante afirmou que estas perguntas que Abraão fez para Jeová eram perguntas irritantes. E a galera das testemunhas de Jeová, que eram milhares de pessoas assistindo ao discurso dele, bateram palmas e sorriram em alta voz, porque gostaram da resposta deste membro do corpo governante, que representava o corpo governante ali naquele momento. Bem, eu diria que o representante do corpo governante perdeu uma excelente oportunidade de ficar quieto, e que as milhares de testemunhas de Jeová que sorriram, concordando com o corpo governante nesse sentido, também perderam uma excelente oportunidade de ficarem quietas. Por quê? Porque Jesus Cristo disse em João 17,3 que a vida eterna significa que devemos conhecer a Jeová e a Jesus Cristo. E Abraão estava cumprindo este mandamento, que é conhecer a Jeová. Por exemplo, como nós passamos a conhecer uma pessoa? Conversando com a pessoa, e isso envolve fazermos perguntas a ela. Ele queria saber qual seria a atitude de Jeová se houvesse de 50 a 10 pessoas justas nestas cidades, se mesmo assim Jeová iria destruir estas cidades. Será que essas perguntas eram irritantes? Ou demonstravam o interesse de Abraão conhecer ainda mais o caráter de Jeová? Perceberam? Então não eram perguntas irritantes. Esse membro do corpo governante também disse que o apóstolo Pedro foi irritante durante a transfiguração, onde apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. E Pedro, discípulo de Jesus, tomou a iniciativa e disse para Jesus que queria armar 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias.
Ou seja, seria uma oportunidade para Pedro e os demais discípulos se associarem e aprenderem com os 3 servos de Jeová. Será que um aluno que vê o seu professor receber a visita de mais 2 professores ilustres e toma a iniciativa de se oferecer para armar uma tenda para cada um destes 3 professores, será que esta atitude deste aluno é irritante ou amorosa? O aluno quer aproveitar esta maravilhosa ocasião para poder conversar e aprender com estes 3 professores. Qual o problema? Chamar o apóstolo Pedro de irritante devido a esta atitude do apóstolo Pedro? Tenha dó. E nossa tendência é logo nos aproximar de pessoas com quem nos identificamos. Pessoas com habilidades, talentos e interesses parecidos com os nossos. Se você é tradutor, você ama os tradutores. Aquele irmão ajudou a traduzir a Bíblia. Uau! Você ama eles, não se cansa deles. Se você é do departamento jurídico, consegue amar até os advogados. Ops, desculpe, nós amamos os advogados, amamos todos vocês. Sabe, todos nós amamos essas pessoas incríveis. É tão fácil de admirá-las e respeitá-las. Mas pense no seguinte: e os outros irmãos fiéis, que são servos leais de Jeová, com quem talvez a gente não se identifique de imediato, sendo claro e direto? E aqueles irmãos fiéis que simplesmente são irritantes? Você sabe que são. Tipo aqueles que não atendem sua ligação. E agora? Como podemos lidar com todas essas pessoas? A Bíblia está cheia de pessoas irritantes. Todos nós amamos Abraão, não é? Nós amamos ele. Mas se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 18, nós não vamos ler tudo, só vamos relembrar um pouco esse relato bem conhecido. Abraão começa a falar a Jeová fazendo uma série de perguntas. Jeová, e se tiver só 50? E se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver só 30? E se tiver só 20? E se tiver só 10? Isso é irritante. Desculpa, mas é irritante. E Pedro? Às vezes ele era bem irritante. Vamos falar de apenas um exemplo. Em Mateus 17, o relato da transfiguração de Jesus. Pedro está vendo Jesus ser transfigurado e conversar com Moisés e Elias. E o que Pedro falou? Vamos armar umas tendas para a gente acampar. Que coisa irritante! E um representante dos formandos da escola de Gileade, da JW.org, comparou o convívio que eles tiveram com o corpo governante nesta escola durante alguns meses, como se o corpo governante fosse o próprio grande instrutor Jeová. Como se eles estivessem olhando para o próprio Jeová esses meses que eles estavam cursando a escola de Gileade. Ao corpo governante. Nos últimos 5 meses, vimos o nosso grandioso instrutor com os nossos próprios olhos. Isso me faz lembrar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, na tradução do Novo Mundo com referências, que diz: ele se coloca em oposição e se ergue acima de todo aquele que se chame Deus, ou objeto de reverência, de modo que se assenta no templo de O Deus, exibindo-se publicamente como sendo um Deus. Aliás, o corpo governante já tem afirmado que é a voz de Jesus aqui na Terra. E a Bíblia das Testemunhas de Jeová mostra que Jesus é um Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1, na tradução do Novo Mundo, ok? E agora o corpo governante se compara com Jeová, o grande instrutor,
pois o próprio representante dos formandos da escola de Gileade chamou o corpo governante de o grande instrutor. E quem é o grande instrutor na mente das testemunhas de Jeová? É o próprio Jeová. E tem mais. A Bíblia diz que Jeová ouve a oração de todos os seus servos, ou seja, é como se Jeová ouvisse o telefonema de todos os seus servos. Portanto, Jeová não considera irritantes os seus servos que oram para ele, com os mais diferentes problemas ou as mais diferentes petições. E já o corpo governante afirmou que não atende telefonemas de testemunhas de Jeová porque elas são irritantes. Sendo claro e direto. E aqueles irmãos fiéis que simplesmente são irritantes? Você sabe que são. Tipo aqueles que não atendem sua ligação. Sendo claro e direto. E aqueles irmãos fiéis que simplesmente são irritantes? Você sabe que são. Tipo aqueles que não atendem sua ligação. Tipo aqueles que não atendem sua ligação. E nossa tendência é logo nos aproximar de pessoas com quem nos identificamos. Pessoas com habilidades, talentos e interesses parecidos com os nossos. Se você é tradutor, você ama os tradutores. Aquele irmão ajudou a traduzir a Bíblia. Uau! Você ama eles, não se cansa deles. Se você é do departamento jurídico, consegue amar até os advogados. Ops, desculpe, nós amamos os advogados, amamos todos vocês. Lembram que o representante do corpo governante afirmou que as pessoas gostam de conversar com pessoa do mesmo nível de seu status? Tradutor gosta de conversar com o mesmo tradutor, advogado gosta de conversar com advogado. Porém, como as testemunhas de Jeová não estão no mesmo nível do status do corpo governante, nas entrelinhas, o corpo governante afirmou que não gosta de conversar com elas, pois elas não têm o mesmo nível deles. E por isso, são irritantes. Por isso, não atende o telefonema delas. O que você acha disso? Já imaginou se Jeová dissesse para as milhões de pessoas que oram para ele que elas são irritantes e que por isso nem ouve as suas orações? Medite nisso. Sendo claro e direto. E aqueles irmãos fiéis que simplesmente são irritantes? Você sabe que são. Tipo aqueles que não atendem sua ligação. O que você acha disso? Já imaginou se Jeová dissesse para as milhões de pessoas que oram para ele que elas são irritantes e que por isso nem ouve as suas orações? Medite nisso.